Fique de olho. Em 1931, Frank Smith, um renomado alpinista com grande experiência no Himalaia, procurou a Sociedade Geográfica Real para pedir um equipamento. Um equipamento sem o qual não seria possível organizar uma expedição de alpinismo. Um altímetro. Este é o altímetro que Frank Smith tomou emprestado da Sociedade. Com ele, pôde acompanhar o progresso da sua expedição a um dos picos mais altos do Himalaia, e até então ainda não escalado, o Monte Kamet. 10 tentativas anteriores haviam fracassado quando, em maio de 1931, Frank Smith reuniu uma jovem equipe de alpinistas para enfrentar as pressões do alpinismo de grandes altitudes. Na experiência de Smith, e vou citar suas próprias palavras, o alpinismo no Himalaia depende de um trabalho de equipe em que não há lugar para o egoísmo. Um trabalho que depende da compatibilidade de temperamentos. Seu amigo pode tornar-se um inimigo na montanha. Um simples ronco assume um aspecto repelente. Um jeito de andar e até mesmo as roupas que usa podem provocar uma aversão insuportável. O filme a que vamos assistir agora é o trabalho de Frank Smith, um líder respeitado, um brilhante alpinista, correspondente do Times e um talentoso cineasta, contado em suas próprias palavras. O grupo zarpou da Europa em março e chegou a Bombaim em abril de 1931. Depois de 2 dias, chegaram a Raniket, uma pequena aldeia a uma altitude de 1.800 metros no Himalaia e a 160 quilômetros do grande pico do Monte Kamet. Em maio de 1931, o grupo se reuniu em Raniket para o início da expedição. Nosso objetivo era o pico do Monte Kamet, a uma altitude de 7.634 metros, um dos picos do Himalaia onde o homem jamais havia pisado. Nosso grupo incluía o capitão Birney, da cavalaria de Sam Brown, que era o nosso oficial de transporte. Dependíamos dele, pois era o encarregado de controlar os carregadores da expedição. O comandante Brownman era o mais velho do grupo, com 39 anos, era uma espécie de avô da expedição. Shepton era um jovem e brilhante alpinista da colônia do Quênia. Dr. Green, com quase 2 metros de altura, seria o primeiro a avistar o pico do Kamet. Era o médico responsável pela nossa saúde durante a escalada. Este sou eu, Frank Smith. Segundo dizem, com um ar de Tom Mix. Holdsworth foi capitão em Harrow, alpinista, esquiador botânico, ótimo jogador de cricket e bicampeão em Oxford. A espinha dorsal da equipe de carregadores era formada por 10 veteranos do Everest contratados em Darjeeling. Eles são alpinistas natos. O mais forte deles era Siddhar Liwa. Seu único defeito era se imaginar um astro de cinema. Nima Dorje era meu assistente fotográfico, um tibetano baixinho de sorriso alegre. O mais encantador nesses homens de Darjeeling é a sua alegria. Quaisquer que sejam as dificuldades ou os perigos, estão sempre sorrindo. É claro que precisamos levar bastante comida e os preparativos foram demorados. A carga era pesada e dividida igualitariamente entre os carregadores. De Raniket tínhamos uma magnífica vista das encostas geladas do Himalaia. Lembrava um gigantesco arrecife coberto de espuma por onde percorreríamos 240 quilômetros até o sopé do Kamet. O capitão Birney iniciou a jornada liderando os 70 carregadores. Seu indus tão fluente e o conhecimento desses montanheses primitivos seriam de valor inestimável. Esses homens carregam com facilidade 40 quilos nas costas durante 24 quilômetros por dia sob calor intenso. Parecem ter nascido carregadores. Os búfalos se refrescavam nos córregos. E às vezes seguíamos o exemplo.
Aqui, nesta parte do mundo, nada nos impedia de tomar sol à vontade. Pesarosos, abandonamos esse acampamento nesse local delicioso e descemos mais uma vez até o vale. O terreno torna-se mais rochoso à medida em que nos aproximamos dos grandes picos. Nossa trilha passava por caminhos estreitos na encosta da montanha, constantemente sujeitos ao deslizamento de pedras. Às vezes ocorriam grandes desabamentos, represando vales e formando lagos. Nosso próximo acampamento foi no desfiladeiro de Kouari, que separa os contrafortes do Grande Pico. Foi aqui que encontramos um filhote de almiscareiro, um animal engraçado de poucos centímetros de altura. Tornou-se mascote da expedição e lhe demos o nome de Rupert. Na manhã seguinte, marchamos lentamente pela neve até o alto do desfiladeiro, de onde tivemos uma vista fantástica dos picos do Kamet, a mais de 6.000 metros de altitude. Deste último pico, o Himalaia lembrava um enorme arco. Fomos descendo até o imenso vale do rio Ganges, que recebe a neve derretida do Himalaia para irrigar e fertilizar a planície setentrional da Índia. A seguir, cruzamos uma ponte que parecia projetada por H. Robinson. Na outra margem fica a cidade sagrada de Badrinath. Prosseguimos, passando pelas singulares aldeias ao longo do Ganges e por muitos templos. Encontramos esse mendigo tentando ganhar um dinheirinho honesto. Ele plantava bananeira e gritava as únicas palavras que sabia em inglês. 1, 2, 3, 4. Nossa caminhada nos levou à rota dos peregrinos. Em cada aldeia, vimos os templos onde oram aos seus deuses. À medida que atravessávamos o vale superior do Ganges, a paisagem começava a mudar, ficando mais selvagem e mais grandiosa. Logo chegaríamos à última ponte da nossa marcha. A partir daí, teríamos de atravessar a pé as impetuosas torrentes da montanha. O enorme Dr. Green foi carregado nas costas desse minúsculo criado. E Holdsworth não abandonava o cachimbo. Era seguido de perto pelos seus preciosos esquis. Picos imponentes guardam esta região sagrada. Aqui os deuses vivem nos vastos campos de neve sobre os quais as nuvens passam em lenta procissão. Para chegarmos ao nosso acampamento, subimos o belo Vale da Oli e entramos no que só consigo descrever como um Éden de flores. Devo confessar que, como botânico da expedição Kamet, sou um impostor. E minhas qualificações são absolutamente inadequadas. Por isso, selecionei aquilo que achei que poderia ser valioso num jardim inglês. As neves do Kamet se precipitavam pelos vales. Gigantescos precipícios se estendem de cada lado e caminhamos sob os rochedos, temendo um inesperado deslizamento de pedras ou uma avalanche. Mas, para nosso alívio, chegamos sãos e salvos a Niti, a última aldeia do vale, numa altitude de 3.400 metros. Aqui montamos o nosso acampamento sob os olhares curiosos das crianças locais. Em Nitem, despedimos 60 carregadores e os substituímos pelos botia locais, mais resistentes e alpinistas natos. Desconfiados a princípio, logo se integravam ao grupo. O capitão Byrne, nosso oficial de transporte, organizou os novos recrutas e escolheu 30 deles. Tínhamos também 30 iaques para ajudar com a bagagem.
Finalmente tudo ficou pronto e nos preparamos para iniciar a jornada até o acampamento base. O iaque é uma besta de carga capaz de cruzar uma ponte estreita sem dar sinais de cansaço. É capaz de subir colinas íngremes e perigosas com uma segurança notável. Mas é muito lento. Seu ritmo de apenas 2 km por dia desafia até os mais pacientes. Perto de Camet, cruzamos essa interessante ponte formada pelo entulho de uma avalanche. Penetramos um deserto de pedras flutuantes. Em seguida, enfrentamos uma formidável torrente e duvidamos seriamente de que pudéssemos atravessá-la. Com muita dificuldade, conseguimos finalmente atirar uma corda até a outra margem. Nossa ponte, uma única corda, era presa nas duas extremidades com maior cuidado e atenção. Chegou o momento do primeiro membro da expedição tentar a perigosa travessia. É assim que os marinheiros são salvos de navios afundados, e foi assim que tentamos proteger a nossa vida dos desfiladeiros rochosos do Alto Himalaia. Em seguida, toda a expedição e toda a nossa bagagem atravessou essa frágil ponte. Se caísse na furiosa torrente, eu não morreria afogado, e sim reduzido a migalhas. Mas aquela geringonça capaz de transportar homens e carga quase não consegue transportar os iaques. Um dos animais precisou ser arrastado por uma corda até a outra margem para servir de exemplo aos outros. Com gritos, imprecações, varas e pedras, foram levados até a água. A princípio parecia que alguns iam acabar perecendo na violência da torrente, mas acabaram chegando à outra margem depois de tanta aventura. Já do outro lado, prosseguiram sua marcha como se nada de extraordinário tivesse acontecido. O cenário tornava-se mais selvagem à medida que nos aproximávamos do acampamento. Os picos distantes estavam quase obscurecidos pelas nuvens que brilhavam ao sol. Finalmente, a expedição montou acampamento aqui, numa altitude de 4.500 metros acima do nível do mar. Estávamos em ótimo estado físico e felizes. Celebramos o sucesso dessa etapa da viagem com uma garrafa de bebida, a melhor da nossa adega. Dr. Green examinou nossos batimentos cardíacos para ver se suportaríamos os rigores das grandes altitudes. O vestuário era de importância vital. Além de várias camadas de lã Shetland e uma jaqueta à prova de vento, era essencial proteger as orelhas, o rosto e as mãos com gorros e luvas de malha para evitar que congelassem. Também eram importantes os óculos para evitar a cegueira causada pela neve. E, finalmente, as botas, das quais dependem a vida do alpinista. Seis entre os novos carregadores foram selecionados e equipados com roupas quentes. Entre esses, Keze Singh, o melhor de todos.
O alimento precisava ser cuidadosamente dividido, pois esperávamos passar várias semanas no Comet. Sabíamos que precisávamos sitiar o Comet como se ele fosse uma fortaleza, estabelecendo uma série de acampamentos até chegarmos a uma distância ideal para o ataque final. Para nossa alegria, o dia amanheceu muito bonito. Mal se viu uma nuvem no céu. O pico do Monte Comet, a 20 quilômetros, podia ser visto não muito longe. Partimos cheios de esperança de estabelecer o nosso primeiro acampamento. Caminhamos pelo terreno rochoso e coberto de neve, com o sol nos castigando. Montamos acampamento acima de uma geleira a uma altitude de 4.800 metros. Nossos carregadores ainda estavam dispostos e alegres, apesar de todo o trabalho e do peso dos carregamentos. Depois que os carregadores locais retornaram ao acampamento base, nossos homens sentaram-se para fumar uma mistura de carvão e esterco de iaque. Era horrível, mas eles fumavam com o maior dos prazeres. A manhã seguinte também era muito bonita e, como ainda não sentíamos os efeitos das grandes altitudes, prosseguimos na esperança de montar o acampamento número 2 a 300 metros acima da geleira do Comet. A rota era muito perigosa. 6.000 pés acima de nós se elevavam picos gigantescos, cobertos de massas de gelo de vários metros de espessura. De vez em quando, paredes de gelo de grandes proporções e pesando dezenas de toneladas desmoronavam pelo precipício, fazendo um barulho terrível. Felizmente, nenhuma avalanche aconteceu mais perto de nós e conseguimos montar o acampamento número 2 num lugar seguro, numa altitude de 5.550 metros à sombra do próprio Comet. Não era fácil cozinhar, mas o chefe do Ritz-Carlton fez o melhor que pôde, embora o resultado tivesse gosto de madeira queimada e parafina. Pareço me deliciar com o prato de mingau de aveia queimado. Mas nem sempre achei a vida tão boa e muitas vezes sofri de dores de cabeça e insônia nessas altitudes. Depois de 3 dias de adaptação, começamos a nos sentir melhor e caminhamos até um pequeno altiplano nos precipícios do Comet. Chegamos ao altiplano debaixo de uma forte tempestade de neve, mas conseguimos montar o acampamento número 3 numa altitude de 6.180 metros. Este seria o nosso acampamento base avançado, para onde trouxemos provisões para 1 mês. Pretendíamos passar muito tempo aqui e nos acostumarmos de fato às grandes altitudes, o que nos deixaria em melhor condição para prosseguir. A partir do acampamento número 3, Holdsworth conseguiu realizar algumas das mais altas corridas de esqui do mundo. Observamos os seus movimentos, uma minúscula mancha escura na encosta da montanha que se aproximava cada vez mais. Ficamos extasiados com a perícia desse esportista completo. No acampamento número 3, nos preparamos para os últimos acampamentos até o Comet. Cada pequeno detalhe, o que incluía até mesmo as latas de comida, precisava ser examinado cuidadosamente, pois uma única falha nos preparativos poderia significar o fracasso. Deixamos o acampamento número 3, nossa base, e partimos na tentativa de montar o acampamento número 4 no alto de uma elevação de gelo a uma altitude de 6.600 metros. Para chegar a essa elevação de gelo, era preciso escalar um precipício de rochas e gelo de 300 metros de altura. Demoramos muito para subir os primeiros 4,5 metros. O precipício era tão difícil que nos tomou nada menos de 3 dias de trabalho árduo e meticuloso. Na majestosa altitude de 6.600 metros, sentíamos dificuldade de respirar e cada movimento nos fazia ofegar violentamente.
foi preciso abrir degraus no gelo e na neve para podermos prosseguir. Nessa altitude, a tarefa exigia um enorme esforço. Descobrimos que havíamos nos enganado em relação ao ângulo aparente da rota planejada. O desfiladeiro era muito mais íngreme do que nos parecera lá do acampamento. Com a mão estendida, uma pessoa de pé podia tocar no declive. Depois de uma certa dificuldade, conseguimos introduzir o pino numa rachadura. Estava muito calmo. E o som do martelo de madeira no pino parecia fraco e abafado no ar gelado e rarefeito. Esses cravos tinham um anel na extremidade onde estava amarrada a corda. Caso um dos carregadores escorregasse com todo o peso que levava, teria onde se segurar. Chegamos então aos declives superiores ainda mais íngremes, onde um escorregão significaria desastre na certa. À nossa volta, as ondas de gelo pareciam aproximar-se do Monte Camet como um mar tempestuoso e invisível. Estávamos próximos do declive de gelo superior e um passo em falso poderia nos levar à morte. O esforço era terrível para os carregadores. Com todo o peso que carregavam, precisavam parar e respirar a cada passo. Mas finalmente chegamos à elevação de gelo e montamos o acampamento número 4 numa altitude de 22 mil pés. Do acampamento número 4, olhamos para cima e vimos o pico do Camet em todo o seu esplendor. Dos carregadores, apenas 9 não estavam doentes e nos separamos em 2 grupos. O primeiro, o grupo avançado, era formado por Shipton, Wadsworth e por mim. A ideia era tentar montar um acampamento ainda mais no alto e partir para o ataque final ao pico. Além do enjoo, precisávamos enfrentar o frio rigoroso do acampamento montado a 6.600 metros de altitude. As tendas e sacos de dormir não eram suficientes. Mas nosso próximo acampamento precisava ser montado ainda mais no alto. Para chegar até ali, seria preciso escalar a montanha entre gigantescas massas de gelo de centenas de metros de altura. A escalada até o acampamento número 5 foi uma tarefa extremamente cansativa, principalmente para os carregadores, apesar de termos nos revezado no trabalho de abrir trilhas para eles. A neve foi ficando cada vez mais mole e nossas botas começaram a afundar no chão. Este foi o pior dia para os carregadores, mas mesmo assim, conseguiram levar suas cargas com notável resistência. No local onde praticamente afundaram, montamos mais um campo, desta vez a quase 7.000 metros de altitude. Wadsworth, sempre ansioso para melhorar o seu recorde de esquiagem, saiu para examinar a rota até o pico. Pretendíamos fazer também a escalada, mas fomos vencidos pelo cansaço. Ao voltar, Wadsworth anunciou que a escalada não seria fácil pela rota planejada. A noite estava terrivelmente fria, mas mesmo assim tomamos a decisão silenciosa de tentar a escalada no dia seguinte. Entre a face norte do Camet e o acampamento número 5 se estendia uma vastidão gelada. O sol brilhava gloriosamente sobre o teto do mundo. Na manhã seguinte, começamos a subir a montanha. Parecíamos pequenos insetos na imensidão da montanha. A cada passo para cima, respirávamos 2 vezes em busca do oxigênio vital. Mas, quando parávamos para descansar, a intervalos de poucos metros, víamos o mundo lá embaixo e sabíamos que estávamos chegando ao pico.
Levantávamos e tentávamos com dificuldade mais alguns passos. Nessa etapa da escalada do Comet, o vento e o frio nos deixavam dormentes. Os pés eram os que mais sofriam. O dedão do pé direito de Holdsworth ficou congelado, o mesmo acontecendo a todos os dedos dos pés de Shipton. Esfregávamos os dedos, mas simplesmente não conseguíamos restabelecer a circulação. Lewa, um dos carregadores, sofreu de tal forma os efeitos do congelamento que infelizmente acabou perdendo todos os dedos dos pés. A subida era cada vez mais íngreme. A 150 metros do pico havia uma rocha que escalamos com incrível lentidão. Fomos nos aproximando do último paredão de neve e de gelo e subimos com dificuldade essa última fortificação, que acabou consumindo nossas últimas reservas de energia. A partir daí, caminhamos sobre o gelo duro e azul. Mas, embora fisicamente quase exauridos, havia algo que nos fazia prosseguir. Acho que era o incomparável espírito humano. Nesse ar rarefeito, tudo era um tremendo esforço. Com uma energia desesperada, fincamos os pés na neve. Não podíamos escorregar. Lá embaixo havia um precipício de 300 metros. Éramos verdadeiros autômatos de carne e osso, abrindo caminho através dessa última plataforma de gelo. Quando alcançamos o cume, pegamos Lewa e o empurramos na nossa frente. Não sei se ele compreendeu o que estávamos fazendo, mas mesmo assim ele foi o primeiro homem a pisar no pico. Essa era a menor homenagem que poderíamos prestar a esses homens notáveis, nossos carregadores a quem devíamos o sucesso da expedição. É difícil descrever o que vimos. Nós, os primeiros conquistadores do Monte Comet, estávamos muito acima do mundo. Nosso olhar vagava quase com desprezo de uma cordilheira para outra. E mesmo seus pontos mais altos não chegavam até onde estávamos. Assim, contemplamos as montanhas esplendorosas do alto do nosso sucesso.